JMV TV retornando com o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do ex-prefeito de Indaial, Olímpio José Tomil. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Lembramos que esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em tempo real na nossa programação. Também estará disponível de forma on demand, através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br. Também estará disponível através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Prefeito Tomil, ainda voltando um pouquinho ao passado, só para que as pessoas conheçam um pouquinho melhor a sua realidade lá, dos tempos da infância, eu sei que o senhor teve um trabalho com a agricultura. Naquele período não havia a mecanização que já existe hoje. Quer dizer, era duro aquele período, né, de trabalho na agricultura. Né? Era bem mais difícil do que hoje, porque era na enxada, no machado, todas as atividades de forma manual, né? Então, a gente tinha que usar da criatividade para poder fazer com que desse conta do trabalho, para o sustento do dia a dia, também para conseguir comercializar alguns produtos, para poder ter um recurso para comprar os alimentos que não era possível produzir ali na agricultura, né? Então esse era um trabalho. Se comparar com hoje, né? Por exemplo, a gente na prefeitura tinha uma secretaria onde temos praticamente, quando deixamos ali com todos os equipamentos aí de trabalho, para que as pessoas que trabalham na agricultura possam ter acesso, né? Trator e assim por diante, todos os equipamentos aí, plantadeiras, né? Que antigamente era tudo na mão, né? Então hoje a gente tinha temos aí no município de Indaial todos esses equipamentos à disposição dos agricultores e com possibilidade de ver qual o equipamento ainda que está faltando e que possa vir a ajudar os agricultores, né? E na época a gente tinha essa deficiência, mas a criatividade é que fazia com que a gente pudesse Mas era possível se manter assim, viver da agricultura na época? É possível, era possível, né? Até claro. Porque as necessidades eram menores também, né? Hoje a modernidade exige já mais recursos financeiros. O dinheiro ele era necessário para algus produtos, alguns equipamentos. O resto era subsistência também. Isso, você conseguia tirar da terra tudo que você precisava para sobreviver. Uhum. E essa base da agricultura, ela além de ter sido positiva na sua formação de caráter, de modo geral, ela também lhe ajudou na questão de trabalho posteriormente com a prefeitura, né? Como o senhor estava colocando. Com certeza. Mas o poder público, o senhor acredita que ele tem condições de atender os agricultores individualmente ou alguma alternativa seria mais viável para que todos tivessem mais facilidade de acesso à mecânica, à parte mecanizada? A parte mecanizada, a prefeitura tem condições de atender a maioria, né? Desde arar a terra, as plantadeiras, né? Fazer os açudes e assim por diante. Hoje tem uma condição assim muito boa de estar dando esse acesso a todos os agricultores, né? Nem se compara com antigamente que, né? Na época não existia esse apoio lá, essa assistência não existia naquela época em Apiúna, né? Muito pouco. Não existia essa coisa de patrulha mecanizada, isso começou ali... Posteriormente. Posteriormente, os anos 90, dali para frente. Existia algum apoio para fazer algum empréstimo, esse tipo de coisa, mas era bem restrito ainda e muito difícil de se conseguir. Os equipamentos eram caros também, né? Os equipamentos eram caros, né? Então se trabalhava muito... Os equipamentos eram utilizados para outras atividades. O trator era utilizado para puxar madeira, esse tipo de coisa, e não na agricultura. Isso veio somente mais tarde. E essas dificuldades é que levaram muita gente, como não foi só o teu caso, mas várias outras pessoas que procuraram a cidade para trabalhar, né? Então o senhor veio trabalhar depois em Apiúna, no caso, no centro, né? Como é que foi? O seu primeiro emprego foi onde? Saindo lá do salão e vindo para Apiúna, a gente viu outra possibilidade e a gente saiu de lá para estudar, né? Então a minha mãe me incentivou bastante, não só eu, como todos os filhos. Foi mais ou menos em que época, prefeito, isso aí? Nos anos 70, né? Início dos anos 70. Nos anos 70 a gente já foi saindo, a gente voltava estudava e voltava para casa, né?
Mas aos poucos daí a gente acabou ficando e mais adiante então eu passei a trabalhar na Brandili, né? Uma empresa que hoje, né, cresceu bastante e com certeza acho que é a maior empresa lá do município de Apiúna hoje, e que eu passei lá pelo menos uns 3, 4 anos trabalhando lá, né? E a partir daí então a gente foi crescendo. Mas e aí depois disso foi para o Exército, no caso? Depois disso eu fui para o Exército. Aí foi para o Exército. E de lá é que eu voltei para Indaial, então os meus pais também vieram morar para Indaial, porque os filhos já tinham saído praticamente todos para estudar. Né? E em Indaial o senhor trabalhou também em empresas, né? Em Indaial eu trabalhei na Perão, né, uns 3 anos, e depois então Perão fazia o quê? Área têxtil também. Também têxtil. Área Sempre têxtil. foi mais na área têxtil, né? É. Aí depois então eu disse, não, eu quero mudar um pouco. Então fui atrás de um novo emprego, eu consegui um emprego na universidade, na FURB. E aí então eu passei ali na FURB também a conhecer o setor público, né? Porque a FURB mesmo, ela cobrando mensalidade, porém ela tem toda a estrutura. Ela é uma fundação, né? Uma então fundação. o princípio dela praticamente é público, né? Então ela é uma estrutura pública. Então todos os funcionamentos ali dentro é semelhante ao de uma prefeitura. Tem que fazer as licitações, né? Os procedimentos são todos semelhantes. E isso ajudou, mesmo numa escala menor do que numa prefeitura, mas a entender os procedimentos. Então, quando eu assumi a prefeitura, isso gera um conhecimento que... Já sabia os ritos que tinha que... Isso, justamente. Então, isso facilitou bastante, né? E lá na FURB o senhor começou quando a trabalhar lá? Em 84, foi quando eu comecei também a estudar. Então, coincidiu praticamente de estudar e trabalhar na FURB. Então, é uma vida lá dentro, né? Praticamente uns 15 anos. Era mais do que a sua própria casa, né? Porque ficava lá de manhã, de tarde e à noite, por exemplo, trabalhando e estudando ao mesmo tempo. É isso, saía do trabalho e já ia direto para a sala de aula. Então, foi durante pelo menos uns 10 anos, né? Prefeito, o senhor falou que serviu o Exército em Blumenau de 79 a 80. Naquela época já estávamos até chegando ao final da ditadura, os últimos 5 anos, mas o senhor chegou a sentir algum reflexo daquela época ou já tinha alguma consciência política em relação ao país naquela época? Já tinha um pouco de consciência dessa questão, né? Mas com certeza com 17, 18 anos a gente ainda é muito novo para entender, né, toda essa questão do que foi realmente a ditadura, porque ela começou praticamente quando eu nasci em 61, 64 começou, né? Certo. Essa questão, o senhor pegou ela bem no final já como adulto, né? Bem no final, mas ainda no Exército se tinha presente essa questão e se preparava a formação, né? Se preparava para essas questões, né, também, né, de movimentos que poderiam acontecer, movimentos populares, esse tipo de coisa. Então a gente não tinha muito presente, mas a gente percebia. Mas o senhor como soldado chegou a ser visto diferente de alguma maneira porque estava com a farda em algum momento ou nunca chegou a perceber isso? Eu sempre fui muito discreto, né? Como fiquei só um ano lá, né? Mas a gente percebia que existia uma diferença. Um respeito, um certo medo até? Sim, a gente conseguia perceber, né? E ao mesmo tempo, eu particularmente tinha assim um receio, né? Porque eu tinha o entendimento de que o Exército tem que defender o povo brasileiro e não ir contra as forças nacionais. Precisam trabalhar nessa questão, assim como aconteceu agora no Rio de Janeiro, né? Ou seja, tem uma situação que as forças nacionais podem ajudar a trazer a paz, a amenizar essas questões de segurança. Até porque lá no Rio de Janeiro nós estamos vivendo praticamente uma guerra, né? Justamente, é uma guerra civil e que a intervenção de todos os meios, né, que nós temos para apaziguar toda essa questão, ela é fundamental, né? Então acho que eu via o Exército como um instrumento para esse fim, né, ajudar, tanto do ponto de vista internacional, mas também as questões internas do nosso país, que a gente pudesse trazer uma qualidade de vida melhor, né, servindo o Brasil. Bom,
nós vamos continuar com a entrevista do ex-prefeito de Indaial, Olímpio José Tumil, mas antes vamos a um pequeno intervalo comercial e depois nós vamos continuar falando sobre a trajetória do Olímpio Tumil.